Boa tarde a todos os participantes da Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Eu sou a professora doutora Márcia Penicin Tondato, e junto com a minha colega, a professora doutora Deise Maciel de Araújo, nós temos a nossa instituição de origem, a ESPM, em São Paulo, e vamos apresentar aqui os resultados da pesquisa realizada durante a pandemia do Covid-19 sobre o consumo local, entre a necessidade, a sociabilidade e transformação das relações de consumo. A nossa base conceitual foi justamente o entendimento que nós temos do consumo, que vai além da simples aquisição de produtos, mas é um espaço de relacionamento social e construção de sentido, na medida em que é intermediado pelos processos comunicacionais. E o consumo também nós vemos como um espaço de prática da cidadania, porque entendemos que é um direito do cidadão consumir. E aqui o foco é o consumo como uma forma de sociabilidade, justamente pelas demandas, né, do período aí de pandemia. A nossa hipótese de trabalho, né, foi justamente a modificação, né, ruptura dessas práticas de consumo durante esse período, quando nós tivemos que passar do físico para o virtual, né, havendo, inclusive, uma revalorização do comércio local, na medida em que as pessoas evitavam ir aos grandes centros, aos grandes supermercados, e ao mesmo tempo em que muitos comércios, muitas categorias de comércio tiveram que ser literalmente fechadas, né? E isso nos levou a pensar numa sociabilidade menos marcada pelo narcisismo e mais preocupada, né, com a questão do outro, né, do social e até da questão da saúde. Aqui nós temos, então, a nossa pesquisa, que foi realizada pela abordagem quantitativa junto a consumidores localizados nesses estados aqui marcado como X em azul, obviamente aplicada por meios virtuais, né, um questionário, e que atingiu 358 consumidores numa amostra por acessibilidade. E comerciantes que foram entrevistados nesses estados aqui, foram 16 comerciantes de várias categorias, né? Então, comerciantes cabeleireiros, de hortifruti, loja de roupa, projeto de uma imobiliária, empresa de joias artesanais, que estavam literalmente fechados, além daqueles dos serviços essenciais que permaneceram abertos, mas com restrições aí no atendimento ao público. Dos consumidores, nós tivemos 65% de respondentes de mulheres, com uma maioria de escolaridade de ensino superior, até pela questão da acessibilidade das nossas redes sociais, e uma média de 43 anos. Esse é um exemplo de uma papelaria localizada em um bairro da cidade de São Paulo, no Brasil, que teve que permanecer fechada, porque não era considerado um serviço essencial, e improvisou uma maneira de atender os seus clientes, recebendo os pedidos por telefone ou por WhatsApp. A pesquisa também buscou investigar quais hábitos de compra mais mudaram por parte dos consumidores. A principal categoria foi a de roupas e calçados. As pessoas não sentiram necessidade de adquirir esses itens durante a fase de distanciamento social. Em paralelo, houve modificação na sua lista de compras, tanto de alimentos quanto de produtos de limpeza. Entretanto, os consumidores afirmaram que eles evitavam ir ao supermercado em dias específicos para evitar a aglomeração. Por parte dos comerciantes, houve grandes aprendizados. Além deles receberem pedidos por telefone, pelo WhatsApp ou por e-mail, eles tiveram que desenvolver técnicas, por exemplo, de como embalar refeições para entrega a domicílio. E um dos pontos que nós observamos nessa pesquisa foi a prática do jeitinho brasileiro, porque estes comerciantes que não podiam ter seus estabelecimentos abertos estavam atendendo os consumidores de forma escondida, né?
Ou eles tinham uma alternativa para entrar no estabelecimento, e também faziam a divulgação dessa prática por meio da propaganda no boca a boca. O outro ponto que foi observado foram as mudanças no cotidiano dos consumidores. Muitos itens que eles adquiriam nos estabelecimentos comerciais passaram a fazer em casa, principalmente bolos e pães, que foi até objeto de uma matéria jornalística. Também houve relatos de pessoas que passaram a dar banho nos seus animais de estimação em casa, a fazer sozinho serviços de estética, como cuidar dos cabelos ou da manicure, e até mesmo pequenos concertos domésticos. E em Goiânia, nós temos tradicionalmente o que eles chamam de feira hippie, né, que é um espaço, ocupa um espaço de uma praça muito grande, em que o principal comércio é de roupas, mas também alimentação e outros diversos produtos, né, que obviamente não pôde acontecer durante a pandemia. E aí lançaram mão do canal de vendas pela internet, né? Então, o que tradicionalmente era feito ali de uma maneira até bastante informal, né, teve que ir para o espaço digital. Assim como a Galeria 44, que é uma rua também em Goiânia, com foco na venda de roupas, que também foi para a internet. E nos pequenos comércios, né, a atenção era para divulgação, né, bem ostensiva, dos canais de atendimento, né, via WhatsApp, via telefone, né, por exemplo, aqui nessa esmalteria, ou no caso até mesmo de saúde, né, numa fisioterapia, em que atendia aí pessoas que estavam com processo de dor nesse período. Bom, o que fica de todo esse momento, né? Que o distanciamento social nos levou a reavaliar o que é seguro e o que é necessário, né? E que ao consumidor, né, a passar maior tempo em casa, né, pensou um pouco mais, teve que ressignificar todas as relações na família, no cuidado com o outro, né, e na realização também, né, desenvolvendo aí habilidades na realização de serviços por conta própria. E aí, quais são as perguntas que ficam, né? Será que essas novas soluções alternativas, né, de práticas de consumo, de atividades e até de interação, né, com os comerciantes vai perdurar após a pandemia? Será que os comerciantes vão se tornar mais proativos, né, no sentido de ampliar a sua clientela, atender a sua clientela para além daquele espaço lá do seu pequeno comércio? E num aspecto mais amplo, conceitual, será que essas práticas serão incorporadas às identidades coletivas e individuais? São questões que nós vamos respondendo aí com o tempo. Nesse sentido, então, agradecemos a oportunidade, né, dessa apresentação, os nossos contatos, né, e aqui uma dica para visitarem o Memorial do Consumo, que é um espaço do PPG-Com da ESPM, em que vocês podem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.